transformação. Oferecimento: Faculdade Cidade de João Pinheiro. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Olá, mais uma vez juntos aqui, estamos para o programa Transformação. Pastor Denner, grande desafio novamente. Novamente juntos e hoje dando continuidade ao tema do programa passado, né? No programa anterior nós falamos sobre semeaduras e colheitas, né? Então você colhe do que semeia. Mas deixamos uma questão que são as heranças, né? Que as gerações vão recebendo das que as antecederam. E Jesus, ele faz uma abordagem interessante quando ele fala, olha, e conhecereis a verdade vos libertará. E no capítulo 8 de João, né, no versículo 32 ele diz isso, e lá no 36 ele fala assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, pastor Denner, existe algo que prende as pessoas exatamente nessas consequências das semeaduras anteriores. Sim, as pessoas muitas vezes querem, até começam, tem um nível de fôlego, mas é como se tivesse uma corda atrás. Elas vão, mas chega uma hora que elas percebem que não conseguem ir mais, porque não é algo natural, é algo que está forçando, é algo que impede. E a gente está falando sobre uma verdade que está no reino do Espírito, está na alma da pessoa, está tão impregnado que ela às vezes nem consegue discernir essa realidade. Ou seja, espiritualmente a pessoa não enxerga aquilo que aprende. Então, observamos que algumas famílias acabam sendo envolvidas, né, em uma realidade espiritual que as impede de fluir. São famílias com um nível de sofrimento como separações, violência, vícios, né? Mortes trágicas, doenças incuráveis. E se as pessoas não discernem, não enxergam, elas estão vivendo, então, aprisionadas por cadeias, por correntes espirituais que são invisíveis, mas a própria vida revela o que está se passando. Então Jesus fala sobre as pessoas serem libertas, serem livres. Por quê? Porque espiritualmente estão presas. E é importante deixar o quê? Que Jesus estava falando para judeus. E os judeus na época eram considerados como os religiosos de hoje, aqueles que praticavam a lei, aqueles que viviam ali na sinagoga, que seria como a igreja de hoje. E muitas vezes as pessoas, elas estão dentro da igreja, elas são religiosas a vida inteira e elas pensam que estão livres ou estão vivendo de acordo com aquilo que Deus tem. E elas não perceberam ainda que estão travadas, amarradas. Há uma cegueira espiritual, né? As pessoas têm olhos, mas não veem. Por quê? Porque de alguma forma estão comprometidas com algum tipo de influência ou de entidade maligna que as impede de avançar. E só um detalhe aqui, pastor, porque muitas vezes, e quando a gente olha para o Evangelho, a gente percebe que os maiores embates de Jesus foram com os religiosos.
Porque às vezes o religioso, ele se acha tão bom, mas tão bom que ele não precisa nem de Deus. Então eu quero levantar aqui uma necessidade importante, que é exatamente a necessidade desse encontro, dessa aliança com Jesus. Por exemplo, Jesus fala para um religioso chamado Nicodemos, que era um sacerdote, né? E que ele tinha um compromisso com Deus, religiosamente falando, mas que não tinha um relacionamento com Deus. Lá em João 3, Jesus fala, olha, quando ele Nicodemos chama Jesus de mestre, ele diz que ninguém é bom senão um, o próprio Jesus, né? E aí Jesus diz, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que muitas pessoas não enxergam as coisas espirituais? Porque não nasceram de novo. Então, se Nicodemos, ele vivia ali perto das coisas sagradas, no envolvimento com as coisas sagradas, ainda não enxergava. Quantas pessoas estão aí e não têm a visão espiritual, não enxergam? Estão alheias à vida de Deus. Por mais que pensam conhecer, elas estão distantes. E a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso que a gente sempre tem batido na tecla aqui no programa sobre essa autorreflexão, essa autoanálise. Isso é tão importante. Nós temos uma tendência muito grande de julgar o outro, de analisar o outro, mas eu preciso me analisar. Peraí, como que está a minha vida? Eu tenho caminhado verdadeiramente com Deus? Quando eu vou à igreja, eu vou com a motivação certa? Eu amo a Deus acima de todas as coisas? Quais são os efeitos da vida de Deus na minha vida? Porque vamos a um raciocínio simples. Se eu busco a Deus, se eu creio em Deus e a minha vida não é que quando a gente caminha com Deus tudo dá certo, não, mas também caminhar com Deus e você está dentro de um buraco, então peraí, tem alguma coisa errada. Porque o buraco pode ser apenas um período rápido ali, que é um tratamento, uma provação, mas quando é um efeito contínuo, tem algo errado. Tem. Então vejamos, por que Jesus fala para o religioso, você tem que nascer de novo? Quer dizer que espiritualmente quem está desvinculado de Deus em Cristo está morto. Paulo diz isso. Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então por isso que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus nos chama ao novo nascimento. E João, lá no capítulo 1, versículo 12, ele fala que todos quantos receberam a Deus, a Jesus, receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. E é interessante que muitas vezes a gente acha que todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, segundo João 1,12, segundo o Evangelho, capítulo 1, versículo 12, quando nós recebemos Jesus em nossas vidas. E aí vem, porque às vezes todo mundo fala assim, não, mas eu tenho Jesus. Espera aí, se eu tenho Jesus, a minha vida muda. Porque essa história que diz eu tenho Jesus e eu continuo praticando o pecado como um estilo de vida, é não ter Jesus. É a mesma coisa de eu falar que eu sou casado e vivo namorando com outras mulheres. Não, tem alguma coisa errada. Mesmo porque nós precisamos ser fiéis a esse Deus fiel. Então na relação com Deus existe um ponto de partida. Todos já nascemos em pecado. Paulo fala sobre isso, né? Que não há nenhum justo, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se todos somos pecadores, o pecado estabeleceu uma morte sobre as nossas vidas. Então, quando Jesus fala do nascer de novo, ele está falando do início de um relacionamento com Deus, da construção de um relacionamento com Deus. Isso começa exatamente com essa entrega da vida a Jesus, né? Bom, é um assunto para a gente prosseguir. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltaremos. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Estamos de volta então para o nosso segundo e último bloco do programa, falando dessa libertação, dessa nova vida, né? Pastor Denner,
Quando Jesus fala sobre se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, pressupõe também o início de uma nova vida, mas ao mesmo tempo a atitude de buscar quebrar esses vínculos ou cortar os vínculos dessas heranças, das maldições do passado, né? É interessante que eu vejo aqui o contexto desse texto que o senhor falou, que está lá no Evangelho de João capítulo 8, a partir do versículo 31. Alguns passos que acontecem na vida desses homens. Primeiro passo, no verso 31, eles creram em Jesus. Se eu quero uma mudança na minha vida, o primeiro passo é crer. O que é crer? O autor de Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza daquilo que se espera, é a convicção de fatos que se não veem. Uma caminhada com Deus, ela requer a fé, o desenvolver a fé, o crer em Jesus, que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Além de crer, no verso 31 continua dizendo que eles permaneceram na palavra. A gente não permanece na religião, as tradições, elas não foram feitas para nós permanecermos nelas. Aquilo que os líderes dizem fora da palavra também não, mas é a palavra. Porque Cristo está falando que Ele é o verbo, Ele é a palavra, é Ele que nos transforma. E um terceiro passo que eu vejo aqui, que é o quê? Que é o ser discípulo. Quem é o discípulo? É aquele que caminha com o Mestre. Se eu sou discípulo de Cristo, logo eu tenho uma caminhada com Ele. E como caminhar com Ele? Eu caminho com Cristo orando, eu caminho com Cristo lendo a palavra, eu caminho com Cristo praticando aquilo que Ele mandou eu praticar. Porque o resto, pastor, é blá blá blá. O resto é conversa fiada. Essa história de dizer que crê em Deus, que ama a Deus, mas não crê, não pratica, não conversa, não se relaciona e não faz aquilo que Ele mandou fazer, é discurso vazio. Bom, uma palavra-chave aí é relacionamento. Deus tem um interesse em um relacionamento conosco, mas nós não podemos nos esquecer que o mundo espiritual, né, as forças malignas, elas nos cercam, querendo nos envolver. Na verdade, não é estabelecer uma relação, mas uma destruição, né? Então, se nós não estivermos vinculados em um relacionamento de intimidade com Deus, nós estamos debaixo de uma influência maligna. E essa influência maligna é para destruição. Então, João 10, versículo 10, Jesus fala: o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a proposta de Jesus, nos livrar de toda uma influência, né, maligna, destrutiva, e estabelecer conosco um vínculo onde há proteção, o refúgio, onde há segurança, onde há de fato aquilo que nós necessitamos. O homem não consegue preencher o seu semelhante plenamente, só em parte. Por isso que nós precisamos tanto de Deus, de um nível de intimidade com Deus. E isso requer essa caminhada com Ele. Então a pessoa pode dizer assim: não, mas eu amo é a Deus, não quero nem saber desse não. Tem muitos que têm até medo de falar o nome dele, se é o encardido, o sujo, não sei o quê, não tem problema falar o nome dele, Jesus falou o nome dele. Mas é importante entendermos que a caminhada com Deus requer andar de acordo com aquilo que Ele colocou diante de nós, ou seja, nos caminhos dele, nas propostas dele. Isso nós encontramos lá no Sermão das Bem-aventuranças. Então, assim, é uma mudança de rota. Caminhar com Deus requer estar na mesma rota dele. Judas, depois de caminhar 3 anos com Cristo, mudou a rota e caiu no buraco do suicídio. Então a gente tem que tomar cuidado. Sem dúvida alguma. Certamente há tantos conselhos que nós podemos dar para o nosso telespectador que, de fato, nós não teríamos tempo suficiente, mas a base, o fundamento, o conselho fundamental é começar um relacionamento com Deus. Quando falamos sobre receber Jesus ou entregar a vida a Jesus, estamos falando daquilo que Jesus disse para Nicodemos: nascer de novo. Então tem um momento em que eu preciso dizer: não, Jesus, a partir daqui é o Senhor que vai conduzir minha vida. Eu não vou andar sozinho, não vou viver sozinho. Então, esse é um desafio que nós temos para o nosso telespectador, não é? Sim, e aqui a nossa proposta não é uma proposta de afronta religiosa, mas é uma proposta de despertamento.
como Jesus fazia com as pessoas, com seus interlocutores. Eu me lembro muito de quando eu dou aula sobre Sócrates. Sócrates, ele despertava as pessoas, né? Ou seja, conhece-te a ti mesmo, né? Faça uma avaliação da sua vida, comece a se questionar, comece a avaliar se vale a pena continuar do jeito que está, se a sua vida está boa, porque às vezes a gente confia muito na história de mas eu gosto tanto, mas o gostar tanto não significa que estamos no caminho das conquistas. Bom, a vocação de Jesus é salvar os pecadores. E não apenas salvar em relação à eternidade, mas essa salvação começa aqui. E aqui é onde nós temos a oportunidade, então, de quebrar esses vínculos ou nos desvencilharmos dos vínculos do passado, das maldições e estabelecermos uma nova realidade, a realidade da bênção. Tenha sementes boas, porque você só vai colher bons frutos se você tiver sementes boas. Se Deus começou a estabelecer algo na sua vida, com certeza você vai ter as boas sementes para semear e colher os bons frutos. É isso aí, que Deus te abençoe e até o próximo programa, né, pastor? É isso aí. Então, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.